Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus essa manhã esteja abençoando a sua vida, que você possa estar sendo enriquecido com um pouco mais a palavra do Senhor nesta manhã. Juntos hoje vamos aprender, dar continuidade ao estudo que começamos na semana passada, sobre a batalha espiritual e a igreja contemporânea, né? Vamos lá juntamente comigo, abra sua Bíblia. Gostaria que você abrisse na primeira carta de João, ou a primeira epístola de João, capítulo 5. E assim que você encontrar a primeira carta de João, capítulo 5, direcione seu olhar ali para o verso 18 e leia comigo, né? Já que você achou, aqui na minha versão diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca, né? Esse é o nosso texto inicial de hoje, né? Mas agora, ore juntamente comigo para que nós possamos iniciar esse momento. Feche seus olhos, mas permaneça com a sua Bíblia aberta. Amém? Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, essa manhã. Que o Senhor possa, Deus, derramar as suas bênçãos de misericórdia sobre a nossa vida, a vida da nossa igreja, Senhor. Deus nos ajuda neste momento, Deus, de pandemia, onde o mundo, Deus, tem se apavorado, mas que nós, Senhor, possamos estar descansados no Senhor, confiantes no Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos guarda, nos protege de todo mal. É assim que nós choramos e te bendizemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós vimos um pouco do aspecto histórico desse movimento. Mas hoje eu gostaria de ressaltar com vocês os pontos de atrito deste movimento. Pontos esses que são difíceis sendo analisados ao vislumbre ou pela visão da Bíblia. E eu gostaria de tratar com vocês sobre isso esta manhã. Mas antes de entrarmos propriamente dito nos pontos difíceis desse movimento, eu gostaria de analisar com vocês os dois movimentos que influenciam o pensamento, a visão do movimento de batalha espiritual que nasce, como eu havia dito semana passada, com suas primeiras ideias na década de 20, e na década de 70 ele explode, juntamente ali com o movimento de renovação carismática, e junto ali ele vem também o movimento de batalha espiritual. Há dois pensamentos que eu quero destacar aqui, que são os pensamentos que mais se desenvolvem dentro do movimento de batalha espiritual. O primeiro deles é um movimento chamado maniqueísmo. O maniqueísmo surge com um homem chamado Mani, ali por volta do século III. Mani trazia uma ideia de um dualismo de poderes, onde Deus e Satanás estariam brigando pelo controle do mundo e do universo. Esse pensamento, assim como outros desdobrares do pensamento de Mani, foi combatido primeiro por Orígenes e depois por Agostinho, já nos inícios da igreja. A igreja já estava ainda caminhando nos seus primeiros séculos e já combatendo esse tipo de heresia. O segundo pensamento, e é um pensamento mais recente, é o pensamento de confissão positiva. E como o próprio nome já diz, esse pensamento de confissão positiva, ele traz a ideia de que as palavras carregam poderes de mudar a estrutura das nossas vidas. Em outras palavras, esse movimento tem como ideia principal que as palavras têm um poder criador. Ou seja, é aquela velha história, como eu falei semana passada, de que a palavra tem poder. Aquela velha ideia de que, olha, você quer uma casa, então você deve dizer a Deus como deve ser essa casa. Que você precisa dizer que a casa tem tantos quartos, que você quer uma casa com o primeiro andar, porque as suas palavras carregam um poder de mudar o mundo.
porque através das suas palavras você mudará a situação da sua vida, né? E tanto aquilo que você diz de bom acontecerá, como aquilo que você diz de ruim também poderá acontecer, porque as palavras carregam um poder criacional, segundo esse movimento. E nós vamos ver que essas ideias elas vão estar bem aparentes dentro do movimento de batalha espiritual, né? E agora eu gostaria de destacar com vocês, entendendo essas duas influências, como isso se desemboca dentro do pensamento da batalha espiritual, né? E destacando também os grandes problemas. E eu gostaria de destacar 3 grandes problemas que nós encontramos dentro do movimento de batalha espiritual. O primeiro deles é a falta de construção bíblico-teológica, né? A maioria das práticas desse movimento, eles não possuem um embasamento bíblico-teológico, né? Os seus pensamentos, eles são frágeis por se embasarem em outras coisas que não na palavra do Senhor, né? Pensamentos como, por exemplo, o pensamento de que Satanás tem um trono, né? E esse pensamento se baseia lá no texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 13. Vamos analisar esse texto e ver o que de fato, passe em algumas páginas. Apocalipse 2, verso 13. Uma simples leitura desse texto nos mostra quão frágil é esse pensamento. Basta que nós analisemos o contexto ao qual e a estrutura ao qual essa carta ou esse texto está sendo direcionado. Nós vemos que essa carta está sendo direcionada à igreja de Pérgamo. E veja o que diz o verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Né? Vejam que aqui, pela primeira e única vez, nós vemos em todas as Escrituras o termo trono de Satanás. Para o movimento de batalha espiritual, a ideia de que Satanás tem um trono é literal. Satanás possui um trono do qual ele rege todo mundo, né, e direciona os seus demônios territoriais para controlar o mundo, assim como o mal desse mundo, né? Mas, meus irmãos, precisamos analisar o texto, e esse texto ele não pode ser utilizado de maneira isolada, né? Analisemos que, primeiro, o contexto histórico de Pérgamo era um centro de culto ao imperador na Ásia. Havia ali um templo de dedicação ao imperador, e o mais antigo de toda a Ásia, e no ambiente daqueles, a vida do servo Antipas, ao qual a carta direcionada à igreja o chama de minha testemunha, meu fiel. É um ambiente de extrema idolatria ao imperador, e aqui a carta à igreja direciona como aquele ambiente sendo como o trono de Satanás, né? Nós vemos um termo semelhante a esse no verso 9, né? Os versos anteriores. Veja, vamos comparar esse texto com o texto do verso 9, que diz. O verso 9 diz, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, né? Meus irmãos, e não podemos considerar isso como se fosse algo literal, né? Não havia uma sinagoga construída para Satanás, assim como não havia um trono literal sendo construído, sendo feito para Satanás, né? São apenas ferramentas para ilustrar o pensamento e o contexto dessas igrejas. Por isso, esse pensamento de que existe um trono de Satanás é um pensamento errado, um trono literal, né? Se entendermos como um trono literal, um pensamento errado e não condiz com o pensamento das Escrituras. Há um segundo pensamento dentro desse movimento que acredita, e é onde esse pensamento traz uma forte influência, assim como há grandes outros
outros ministérios que acabam sendo ramificações da batalha espiritual e são focados inclusive nesse ponto, em dizer que a influência de Satanás é tão grande que ele pode possuir até crentes em Cristo, né? Possuir crentes em Cristo. Veja, né? Segundo Gilberto Pickering, ele diz que a possessão implica na posse por parte de Satanás da vida e do destino de uma pessoa, né? E segundo o movimento de batalha espiritual, né? Entendo que esse pensamento, até dentro do movimento de batalha espiritual, traz algumas divisões, né? Tanto que eles tentam dividir, né, com dois termos, né? Alguns utilizam esses termos, né? Possessão e demonização, né? A ideia de possessão é que o ímpio ele pode ser possuído, né, de forma total. Há uma influência generalizada na vida do crente, né? Aquilo que eles apresentam como possessões em cultos de libertação, né, onde há fala do demônio, propriamente dito, e há a demonização, né? Alguns têm dificuldade, como eu disse, até dentro do próprio movimento, alguns têm dificuldade em acreditar que Satanás possa possuir um crente. Aí criaram ou utilizam o termo demonização, né, para apresentar um tipo de influência, mas uma influência não tão ativa quanto a primeira, né, dizendo que Satanás pode influenciar na vida moral, na vida financeira, né? Por isso nós vemos esses grandes cultos onde essas questões são muito focadas, né? A questão se você tem um problema financeiro e se você é crente, então deve ser influência de algum demônio ou vários demônios na sua vida. Por isso você precisa se libertar deste movimento. Mas precisamos, meus irmãos, como eu já disse, comparar esses movimentos com as Escrituras, né? O que as Escrituras falam sobre isso, sobre a questão de possessão, né? O primeiro texto que nós lemos lá, 1 Pedro, 1 João, capítulo 5, verso 18, já nos dá a primeira base para descaracterizar esse pensamento. Vejam o que diz lá no verso 18. Vamos ler novamente. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Vejam como esse texto é muito claro em dizer que os crentes não podem ser tocados por Satanás, porque aquele que nasceu de Deus o guarda, né? Lá em Efésios capítulo 1, versos 21 e 22, versos 21 a 22, diz que, acima de tudo, o principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça a igreja. Vejam que a autoridade do Senhor está em preservar a vida do crente. Eu não estou dizendo, e nós vamos tocar nesse ponto mais para frente, eu não estou dizendo que não há uma influência ou uma tentativa de influência de Satanás, né? Tanto do ímpio como na vida do crente. Mas a ideia de que Satanás possa possuir um crente é totalmente desaprovada pelas Escrituras, né? Veja também como lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 30, diz: já não farei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem comigo, né? Lá em 1 João 4,4 também diz: filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então vejam, meus irmãos, como essa ideia é combatida pelas Escrituras, né? Há uma soberania de Deus sobre a vida do crente. É Deus quem persevera, né, e protege, né, o crente. Nós lembramos da oração de Jesus,
né? Pai, não os tire do mundo, mas não peço que os tire do mundo, mas os livrai-vos do mal, né? Então, há uma proteção do Senhor sobre aqueles que são seus. Um segundo questionamento que é feito dentro do movimento e que podemos fazer dentro do movimento de batalha espiritual é se a igreja deve atacar ou ter como princípio atacar os chamados espíritos territoriais, né? E a ideia, meus irmãos, é basicamente essa. Se Satanás é o agente do mal no mundo, se é ele o proclamador de toda a maledicência, de toda a maldade desse mundo, do roubo, da mentira, da lascívia, da prostituição, do estupro, né, das drogas, se ele é o mal encarnado, então deve a igreja combatê-lo? Deve a igreja ser o arauto de Deus para combater Satanás desta forma, como o movimento de batalha espiritual diz, né? Fazendo, como eu falei na semana passada, o movimento ele se desenvolve através de estruturas espirituais ou pesquisas espirituais, né? É feita análise do ambiente para saber se aquele determinado movimento já possui algum tipo de terreiro ou a influência de algum tipo de bruxo, e descobrir qual o demônio, ou quais os demônios que estão agindo dentro daquela região, né? Mas a questão, meus irmãos, que ao olharmos para as Escrituras, novamente, né, porque as Escrituras são a nossa regra de fé e prática, nós não vemos em nenhum momento Jesus e os apóstolos fazendo isso, né? Devemos lembrar o contexto histórico de Jesus e dos apóstolos, né? Idolatria aos imperadores, escravidão, perseguição, assassinato de cristãos, né? Então, esse seria o ambiente para que a igreja ou para que Jesus desse instruções para isso, né? Mas, porém, não vemos na estratégia da igreja nos seus primeiros séculos para combater esses males nada que se compare com aquilo que é pregado pelo movimento de batalha espiritual, né? Segundo o pastor, e aqui eu gostaria de dar a palavra ao pastor Augusto Nicodemos, ele diz que, supondo ainda que havia tronos, fortalezas e principados locais, o que a igreja primitiva fez para derrubá-los? Responde ele: ela pregou fielmente o evangelho até que o fim ao culto ao imperador veio a desaparecer e o cristianismo a se estabelecer, né? Vejamos que a instrução bíblica para a igreja, para combater o mal do mundo, para combater Satanás, é pregar a verdade do evangelho, né? Pregar a palavra a tempo e fora de tempo, né? Seja oportuno ou não, né? Como diz Paulo lá a Timóteo, no capítulo 4, verso 2. Lembramos também de Paulo em Corinto, né? Lembremos o contexto de Corinto, cidade famosíssima pelas imoralidades, pelas prostitutas cultuais, né? As formas de adoração aos deuses pagãos eram através de prostituições. Você se prostituía diante dos altares dele e assim ofertava a sua própria carne em adoração a esses deuses. Mas não vemos Paulo repreendendo esses espíritos, né? Não vemos Paulo agindo na frente desses templos repreendendo os espíritos territoriais. Porém, a estratégia foi pregar a Cristo e este crucificado, como está lá em 1 Coríntios 2, verso 1 ao verso 5. Né? Cristo sendo pregado. A arma direcionada ou dada à igreja para combater as influências de Satanás é a pregação, né? É a pregação da palavra, né? Como disse também na semana passada, né? Como disse algum autor, a maneira para se esclarecer ou para se combater as heresias é pregando a palavra, né? Não se combate trevas com trevas, mas combate as trevas com a luz das Escrituras, né? O segundo ponto de dificuldade, meus irmãos,
que temos que observar dentro desse movimento é que ele substitui, como consequência, ele substitui a revelação bíblica pela revelação das experiências. Né? As experiências são transformadas em revelação, né? E devemos tomar cuidado com isso. Né? E aqui eu não estou querendo desconsiderar as experiências pessoais. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que a doutrina da igreja, ou a estrutura da igreja, a história da igreja, não está baseado em experiências, mas sim na revelação de Deus. Né? A resposta para essa pergunta, né? Se não há escritura, se não há a palavra de Deus revelada como princípio desenvolvedor da igreja, então o que sobra? Né? Então esse movimento se utiliza fortemente das experiências. Né? Das experiências como um meio para se desenvolver as suas doutrinas. Né? E a palavra revelada, ela deixa de ser o foco desses movimentos. Isso se torna muito claro quando nós vemos cultos desses movimentos, de determinadas igrejas. Né? O foco não está nas escrituras, e sim nas experiências. Mas, novamente, olhando para as escrituras, nós precisamos lembrar que não é isso que a Bíblia nos ensina. Né? A própria palavra nos direciona a tê-la como regra de fé e prática, como nós podemos ver lá em Timóteo, capítulo 3. Né? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 17. Diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteiramente sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Vejam, meus irmãos, como a palavra de Deus, né, ela mesma se coloca como a principal fonte das doutrinas. Né? Ela é útil para tudo, né? Para a repreensão, para a educação, para a disciplina. Né? É a fonte pela qual o homem pode se tornar perfeito e perfeitamente habilitado para as boas obras. Né? Não estou aqui desconsiderando o fator das experiências, mas o Senhor nos deixou a palavra como revelação, como fonte de regra, fé e prática. Né? Por isso devemos rejeitar tudo aquilo que se interpõe às Escrituras. Né? É a velha ideia do movimento, a velha ideia do catolicismo. Né? A Bíblia é mais alguma coisa. E nós devemos rejeitar, né? Devemos crer no só a Escritura somente e nada mais. E em terceiro e último lugar, ao ponto, e ao meu ver é o ponto mais preocupante dentro desse movimento, que é a sua intenção contra a suficiência de Cristo. Né? Esse terceiro pensamento, ele traz essa ideia, ele traz um conflito, né, ou questionamento à soberania de Deus e à suficiência de Jesus Cristo, assim como a suficiência do Evangelho. Né? Como eu disse, é a velha ideia católica romana de que a fé precisa de seus elementos a mais, precisa de a Bíblia e mais alguma coisa, Jesus e mais alguma coisa, e nós devemos rejeitar isso. Né? E o que nos é preocupante é quando isso coloca em questionamento a suficiência de Cristo. Né? Quando as Escrituras são claras em nos dizer que a obra de Cristo é suficiente. Né? Como podemos ver, Jesus como o único poder para salvar. Né? Vamos lá, abrir em Romanos, capítulo 1. Vamos lá para Romanos, capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Né?
Vemos também Jesus nas Escrituras como nos faz sermos novas criaturas, como a sua obra renovadora no homem, lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 17, que diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Jesus, o peso da condenação foi removido para os crentes. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 1, e diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Também Jesus, a obra de Jesus, removeu o domínio das trevas sobre a vida dos crentes. Aqueles que estão em Jesus não têm mais o senhorio de Satanás sobre suas vidas. Lembremos lá de Colossenses 1,13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vejam, meus irmãos, como esses textos, eles garantem Jesus Cristo como suficiente e como sua obra suficiente para a salvação do homem e libertação do homem dos males desse mundo, das garras de Satanás. A igreja, meus irmãos, ela avançou até a data de hoje não por suas próprias forças, não por suas experiências, mas pela soberania de Cristo, pela suficiência de Cristo em manter a igreja firme. E o preocupante desse movimento é que eles não conseguem perceber que antes deles surgirem, a igreja já existia, a igreja já avançava. A igreja avançou em lugares imaginados pelo mundo, não porque homens creram, decretaram a vitória, mas pela perseverança de Cristo. Onde estava o movimento, onde nos primórdios das igrejas, onde estava esse movimento durante a Reforma Protestante, a Reforma do século XVI. Teria Lutero, ao invés de ter pregado as 95 teses no Castelo de Wittenberg, decretado a sua vitória, ou amarrado o Papa em nome de Jesus? Não, meus irmãos, uma volta às Escrituras, tudo perseverança do Senhor Jesus, da suficiência de Cristo. Onde estava, por exemplo, o movimento de batalha espiritual nos avivamentos do século XVI, XVII e XVIII. O que dizer para esses homens, como George Whitefield, John Wesley, Charles Finney, comparados ao movimento de batalha espiritual, que dizem que a igreja só pode avançar se libertar dos demônios territoriais, se combater os demônios territoriais? Onde estavam esses movimentos nas reformas, os movimentos de avivamento? Esse movimento erra em desconsiderar a suficiência de Jesus Cristo. Esse movimento erra em desconsiderar a palavra de Deus como único e suficiente revelação do Senhor. Esse movimento erra em desconsiderar os princípios bíblicos como centrais para o desenvolvimento das suas doutrinas. Precisamos, meus irmãos, observar com atenção. Precisamos tomar cuidado para não deixarmos levar por fábulas. Como diz o texto que lemos, fábulas que de caducas estão se perdendo. Precisamos, meus irmãos, nos relembrar dos princípios da reforma, sola Escritura, sola Christus, porque a igreja avançou e avançará, não por suas próprias forças, mas por aquele que morreu na cruz, por aquele que ressuscitou ao terceiro dia, por aquele que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que há de vir buscar a sua igreja. É nisso que nós precisamos embasar a nossa fé. E, meus irmãos, a partir da próxima semana, e eu fico por aqui, a partir da próxima semana, nós estaremos analisando de maneira mais clara como de fato devemos combater o mal deste mundo, como de fato a batalha espiritual
nos é apresentada agora sim pelas Escrituras. Espero que você esteja nos acompanhando. Que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e Pai, queremos Te dar graças, Senhor, por Tua misericórdia. Te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos esclareça, ó Deus, aquilo que precisamos, ó Deus, entender. Nos ajude, Senhor, a permanecer firmes, Deus, na suficiência de Jesus Cristo. Firmes, Senhor, no solo Cristo, na sola Escritura, Senhor. Nos ajuda, Deus, a rejeitar tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, pois é anátema. Ó Deus, é assim que nós oramos e Te bendizemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.